Hoje eu tenho uma pergunta para fazer para você. Uma pergunta que eu venho me fazendo bastante nos últimos dias. Será que nós trocamos de mundo e nós não percebemos? Será que enquanto nós dormíamos, fomos transportados para uma realidade paralela, governada por outra física, outras leis e outra história? Eu faço essa pergunta porque até ontem, no mundo em que vivíamos, falar sobre extraterrestres, discos voadores e inteligências não humanas era o passaporte definitivo para ser taxado de louco, conspiracionista, desequilibrado. As maiores instituições oficiais, cientistas de renome e governos poderosos, tratavam esses assuntos como se fossem um completo devaneio de mentes criativas. Mas hoje, pisando no mesmo chão, a narrativa simplesmente virou de cabeça para baixo. O presidente americano Donald Trump autorizou a divulgação em massa dos arquivos secretos sobre o EPIs após o ex-presidente Barack Obama ter afirmado em rede mundial: os extraterrestres são reais. Os mesmos órgãos que até ontem ridicularizavam o tema, hoje convocam coletivas de imprensa, alteram siglas oficiais e preparam cartilhas globais para nos treinar para uma grande revelação. E a questão que fica é: o que foi que mudou? Se você não sabe a resposta para esse questionamento, hoje eu vim aqui te dizer que talvez eu saiba. E a resposta para isso é simples, mas também um tanto quanto assustadora. O mundo não mudou absolutamente nada. O que mudou foi o prazo de validade da mentira deles. Nós não trocamos de realidade, a física do universo permanece idêntica e a verdade continua lá fora, independente do parecer de qualquer autoridade pública. A questão é que o sistema perdeu o monopólio do segredo e nesse vídeo nós vamos analisar, nós vamos expor os bastidores dessa grande preparação global. Vamos entender como Washington, o Pentágono e as lideranças mundiais estão tentando reescrever a história sobre os extraterrestres para que no final das contas você continue dependente da versão deles sobre a realidade. E o que eles chamam de arquivos secretos talvez seja a ponta de um iceberg que está prestes a afundar as instituições oficiais como a gente conhece. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal A Caminho de Casa. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Ângela. Se já me conhece, é um prazer imenso receber você aqui de volta no meu canal. Antes de começar o tema do vídeo de hoje, eu peço que você, por favor, deixe o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreve no meu canal, porque na medida que você faz esse movimento a favor do canal A Caminho de Casa, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e vai acabar divulgando esses vídeos para mais e mais pessoas. Também peço que, se você puder, me siga lá no TikTok e no Instagram do A Caminho de Casa, porque a propagação também está sendo realizada por lá. Pois é, pessoal, não se fala em outra coisa na mesa de jantar dos poderosos. Não existe um assunto mais importante na boca das lideranças mundiais. É o EPI para cá, disco voador para lá, o Congresso americano engajado no tema, os militares pedindo transparência, presidentes e ex-presidentes confirmando a existência, até o Vaticano atualizou sua cartilha sobre fenômenos extraterrestres. Olha só, tá uma movimentação danada. Mas como gato escaldado tem medo de água fria e quando a esmola é demais o santo desconfia, observação. Eu sabia que um dia eu ia usar esses ditados para alguma coisa muito importante na minha vida. Obrigada a Deus. Voltando, nós temos que nos perguntar o porquê disso está acontecendo exatamente agora. Será que o governo Donald Trump decidiu ser bonzinho e iniciar a era da transparência? Ou será que o vazamento de dados, a tecnologia nas mãos dos civis e os avistamentos coletivos tornaram a continuidade dessa negação impossível?
Parece, meus amigos, que o Laranjão e as lideranças mundiais estão num beco sem saída. Parece que eles estão em apuros, mas também parece que nós estamos diante de mais uma estratégia de manipulação de massas. Sempre na história da humanidade que o sistema não consegue mais esconder um segredo, ele faz o possível para se tornar o proprietário dele. E essa estratégia sempre funcionou. É por isso que eu já adianto para vocês, não existe honestidade e transparência na divulgação dessas informações. O que existe é controle, no sentido literal da palavra. Até o nome UFO eles mudaram, vocês sabiam? UFO ficou brega. O nome da moda do Pentágono agora é UAP. Olha como soa bonito. UAP é bonito e é difícil. Tenta falar aí, UAP. UAP. Fenômeno anômalo não identificado. O marketing dos caras é, de ponta, de pontíssima. Mas para quem é mais ligeiro, quem tá mais ligado nessa situação toda, entende rápido o que é que tá acontecendo aqui. Porque essa estratégia é, do tempo do Hong Kong. Essa estratégia é velha, já tá batida. O nome dela é rebranding de marketing. É a mesma coisa que as grandes empresas fazem quando se percebem com a reputação destruída. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sempre que uma empresa de telefonia ou um banco, por exemplo, se veem colecionando muitos processos, muitas reclamações e o público começa a perceber suas falcatruas, o que é que eles fazem? Eles não mudam o serviço, eles mudam o logotipo, trocam a cor da fachada do estabelecimento, mudam o nome do plano de telefonia, criam um comercial bonito com música inspiradora e dizem: olha, agora nós somos uma nova empresa focada no futuro e na inovação. Mas quando você, meu amigo, minha amiga, vai usar o serviço, a internet continua caindo e as taxas continuam abusivas. É a mesmíssima empresa, com os mesmos donos, escondida atrás de uma maquiagem nova. Nós sabemos que o termo UFO estava manchado por 70 anos de mentiras, deboche, perseguição a pilotos e documentos rasurados com tarja preta. Eles sabiam que se continuassem usando o UFO, nós nos lembraríamos instantaneamente de todo o passado de censura. É o que foi que eles fizeram, é claro. Pegaram o termo velho, jogaram no lixo e criaram o AP, uma sigla fria com cara de laboratório para passar a falsa sensação de inovação e de seriedade científica. Eles fingem que estão começando do zero para que a gente esqueça que eram eles mesmos que ridicularizavam todo e qualquer questionamento sobre vida extraterrestre. Eles mudaram o logotipo, mas o produto continua sendo o mesmo: o controle da narrativa. Nesse mês de maio, o governo Trump liberou exatamente 161 arquivos e um pouco mais de 35 minutos de imagens e vídeos militares que até ontem eram considerados ultra secretos. O que é que tem lá dentro? Bom, o que tem lá dentro são relatórios de avistamentos da CIA e do FBI desde a década de 1940, transcrições de avistamentos na missão Apollo, onde astronautas como Buzz Aldrin relatam avistamento de luzes estranhas, e vídeos em infravermelho gravados no Oriente Médio. No papel, parece histórico, mas quando a gente clica para assistir os vídeos e olhar as fotos, o que a gente vê é, no mínimo, uma piada de mau gosto. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nós estamos na era da inteligência artificial. Nós estamos na era do cinema digital. E o que o Pentágono jogou na nossa cara foi um bando de imagem grotesca, borrada, que parece que foram produzidas em Photoshop por uma criança de 5 anos, ou então foram produzidas num estúdio de fundo de quintal dos anos 1960. Olha o tamanho do absurdo que esses caras querem que a gente engula. Pessoal, é só somar 2 mais 2. Vocês acham mesmo que o governo mais tecnológico do planeta, vocês acham mesmo que o país que gasta mais de $1 trilhão por ano com defesa e com inteligência, o país cujos satélites espiões conseguem ler o número de série da placa de um carro que está passando por Pequim,
Vocês acham mesmo que esses caras não possuem imagens de alta resolução, nítidas, coloridas, de possíveis contatos? Pessoal, pelo amor de Deus, vamos acordar. Tia Zefa, lá do sítio dela, munida do seu Samsung A53 com a tela trincada, consegue filmar um jacaré no meio do mato com mais resolução do que o Pentágono apresenta para a humanidade quando o assunto são os extraterrestres. E tem mais, tem mais. Nós não estamos falando só de imagens e vídeos, não. Como a própria congressista Ana Paulina Luna, que é uma parlamentar muito atuante na pauta UEPIS, já alertou em inúmeros comitês. E como ex-oficiais de inteligência já afirmaram sob juramento, o governo americano possui um programa de recuperação de destroços chamado Crash Retrieval. Os caras têm material físico. E quem tá falando isso não é a Ângela do canal A Caminho de Casa, não. É o próprio pessoal do governo. Vocês acham mesmo que quando esses caras vão recolher algum destroço, ou quando vão analisar alguma anomalia nos laboratórios subterrâneos deles, eles tiram fotos em câmera de brinquedo? Pessoal, eles têm fotos microscópicas, vídeos em alta resolução. O que eles estão liberando agora é o lixo do arquivo morto. Se vocês não entenderam ainda, eles escondem os vídeos reais de alta resolução pelo motivo mais óbvio do mundo. A nitidez gera o fim do segredo. Imagina só, você ser casado com uma pessoa por 40 anos e durante aqueles 40 anos você confiar cegamente naquela pessoa. Aí no dia da comemoração de 40 anos de vocês, quando vocês estiverem comemorando as bodas de diamante, você descobre que aquela pessoa mentiu para você durante todo aquele tempo sobre assuntos absolutamente sérios. É mais ou menos isso. Eles sabem que se eles entregarem os vídeos e as imagens que eles realmente têm, esses cacareco véi aí não, os vídeos e as imagens oficiais que eles realmente têm, a humanidade vai entender o tamanho da mentira de instituições que até ontem ridicularizavam o tema extraterrestre veementemente. Sabendo disso, eles entregam essa borra de café, que eles chamam de arquivos secretos, para que a gente não veja a realidade, a gente veja o borrão que eles permitem que nós vejamos. Se eles abrissem a realidade extraterrestre de uma vez, o mundo não entraria em pânico por conta da existência de extraterrestres, não. O mundo entraria em pânico por conta do tamanho da enganação. A humanidade não está preparada porque a humanidade foi trapaceada durante séculos pelas instituições de poder. Todo avistamento eles diziam que era balão meteorológico, lixo espacial ou então delírio coletivo mesmo. Eles destruíram carreiras de pilotos militares dedicadíssimos, como o comandante David Fravor. Eles perseguiram e ridicularizaram cientistas brilhantes, como o Dr. Allen Hynek, e apagaram provas. Eles sabiam que se eles soltassem a realidade extraterrestre de uma vez, o cidadão comum ia olhar para o governo e ia dizer: se vocês mentiram sobre a maior descoberta da história da humanidade, vocês mentem sobre absolutamente tudo. E aí, meu filho, o casamento acaba, o contrato social se quebra. E é aqui que mora o maior paradoxo de toda essa história. Enquanto o poderoso sistema tenta desesperadamente esconder a realidade extraterrestre sob camadas de sigilo e de mentiras, a verdade se tornou completamente irrefutável. O plano deles de esconder esse segredo às 7 chaves falhou por um único e exclusivo motivo: a democratização da tecnologia. Hoje, meus amigos, o jogo virou. Hoje nós temos bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo, cada uma com um smartphone de alta resolução no bolso, olhando para o céu. As pessoas estão registrando fenômenos em tempo real que as instituições oficiais não conseguem explicar, ou pelo menos não conseguem explicar dentro do entendimento convencional de realidade. Dona Zefa, aquela lá do jacaré, tá lá no quintal do sítio dela filmando avistamentos que os livros escolares não conseguem traduzir. Não dá mais para colocar a culpa em balão meteorológico, lixo espacial ou chamar de conspiracionista aqueles que acreditam em outras formas de vida,
quando diariamente na internet estão sendo postados vídeos que provam o oposto. A liberação desses arquivos mofados e dessas fotos ridículas é o último suspiro de um sistema que está a todo custo tentando recapturar uma narrativa que já escorreu pelas mãos deles. Mas é aqui que a gente percebe que eles até vão cair, mas eles vão cair atirando. Primeiro porque o sistema está liberando essas informações, utilizando uma técnica psicológica de liberação em doses homeopáticas. Quando a realidade extraterrestre ficar evidente, e isso está muito próximo de acontecer, o cidadão comum vai olhar para as instituições oficiais, para o governo, para o FBI, para a NASA, para as religiões e vai dizer: vocês mentiram para nós durante séculos. E aí, sabe o que vai acontecer? Todos eles, juntos e Shallow Now, vão olhar no fundo dos nossos olhos e vão dizer: vocês estão reclamando do quê? Nós liberamos as informações, nós liberamos os arquivos ultra-secretos. Lembra lá em 2026? Os presidentes foram na TV falando que os extraterrestres são reais. Até o Vaticano alterou suas cartilhas. Foram vocês que não souberam interpretar as imagens. É um verdadeiro golpe de mestre. É uma saída jurídica e moral. Aí eles transformam um século de ridicularização, censura e perseguição a cientistas a uma transição lenta e responsável. E a segunda prova que eles vão cair, mas vão cair atirando, é a seguinte. Eu não sei se vocês já estão percebendo, mas está rolando um fenômeno de manipulação de massas bem evidente embaixo dos nossos narizes sobre esse tema. Pessoal, eles já estão começando a misturar o fenômeno extraterrestre com teologias bíblicas e profecias escatológicas. Eles já estão utilizando os púlpitos das grandes igrejas para cravar na mente da população que esses seres que estão chegando não se tratam exatamente de extraterrestres, como a gente entende. Se tratam de demônios que estão vindo para cá para nos dominar, para nos conquistar. O roteiro do fim do mundo, meus amigos, está caminhando a passos largos. E o que me dá mais tristeza é saber que a humanidade vai cair mais uma vez, igual um patinho na conversa fiada deles. Eu tenho certeza absoluta que essa ladainha de pânico espiritual vai funcionar perfeitamente. As pessoas vão começar a se desesperar de tal forma que elas não vão sequer querer entender o que é que está acontecendo. O medo mata a mente, pessoal. E o sistema sabe disso. Eles querem a gente fazendo xixi na cama, para que a gente corra de volta para os braços dos governos e das lideranças mundiais pedindo proteção. Eles mudam o roteiro, mudam os personagens, mas o objetivo sempre continua o mesmo: nos manter de joelhos, para que a gente nunca entenda a real natureza da realidade. Eles sabem que se eles ficarem passivos diante do que está prestes a acontecer, a credibilidade que sempre foi colocada nas instituições oficiais vai ruir. Então, eles precisam reescrever o sermão, antes que a verdade reescreva a história. Quer saber o que, além de triste, me deixa absolutamente impressionada? É saber que em 2026, depois de tudo que a gente passou, depois de tudo que a gente viveu, depois de ter sido provado para cada um de nós que o sistema mente para a gente em várias frentes, as pessoas ainda acreditam em governos e em lideranças. Olhem para o portador dessa nova voz da transparência. Olhem para o Donald Trump. Donald Trump é um cara que dita o ritmo das notícias mundiais conforme os seus interesses políticos. O cara de manhã vai nas redes sociais dele, solta lá uma informação para inflamar os seguidores. De tarde, ele diz o oposto do que ele disse de manhã para acalmar os mercados. E de noite, ele diz tudo ao contrário e finge que nunca disse o que disse. Como é que alguém com a mínima sanidade mental
constrói a sua visão de realidade se baseando em lideranças que mudam de opinião conforme o vento da geopolítica sopra. Me diga uma coisa: por que você ainda precisa que o governo americano, a CIA, a NASA, o FBI, o Papa façam pronunciamentos oficiais para que você passe a acreditar na realidade? Desde quando a existência de vida inteligente, além da vida humana, depende da confirmação de líderes, instituições e órgãos que construíram o seu poder com base na mentira e na manipulação de massas? Eles passaram os últimos séculos mentindo para cada um de nós, chamando testemunhas de loucas e escondendo tecnologias que poderiam mudar o planeta. E agora você vai ficar sentado no sofá esperando que as mesmas instituições, órgãos e líderes digam para você o que é real e o que não é. Mas será que quem sempre mentiu para a humanidade tem autoridade moral para nos dizer o que é verdade? E por falar em verdade, a verdade é uma só: a existência de vida extraterrestre, operando além da nossa compreensão humana. Não depende de confirmação de governos, do carimbo do Pentágono, nem de pronunciamento de presidente norte-americano. É um fato incontestável. A verdade nunca precisou da autorização do sistema para existir. Querem a maior prova disso? No nosso país existe um cara que está há mais de 40 anos gritando a verdade para o mundo. Ele foi na mídia, em programas de TV, enfrentou debates e está há décadas alertando a humanidade que esses seres não só existem, mas convivem conosco há muito tempo. Urandir Fernandes de Oliveira, o presidente de Dáquila Pesquisas. E o que foi que o sistema fez diante da grandiosidade das informações trazidas por Urandir? Ridicularizou, perseguiu, tentou destruir a imagem de um homem cujo único crime foi falar a verdade. É sempre assim. Sempre que a verdade aparece, ela é esmagada pelo sistema. Só que a mentira não dura no tempo. E tudo que Urandir já alertava há décadas está se confirmando agora. E aí eu te pergunto, o que foi que mudou? Foi a abordagem do presidente Urandir, que mantém exatamente a mesma postura e defende os mesmos fatos por 40 incansáveis anos, ou foi a narrativa dos governos e das lideranças mundiais que, se vendo encurralados pela realidade, não conseguindo mais segurar o segredo, decidiram mudar de opinião às pressas para não saírem como os maiores mentirosos da história? Parem de acreditar em instituições oficiais. Parem de acreditar em autoridades públicas. Todas elas, todos eles, mentem para cada um de nós. Eles são controlados por forças que não querem que nós, a população, tenhamos acesso à verdade. Levante do sofá. Não permita que um âncora de jornal ou um burocrata de Washington diga para você o que é real e o que não é. Vá atrás da experiência física. Eu digo por experiência própria. Eu passei 30 anos da minha vida sob esse mesmo condicionamento, ouvindo as mesmas narrativas oficiais, mas também sentindo profundamente que tinha algo totalmente errado. Eu via pedaços de mentira e de incoerência espalhados por tudo quanto era canto. Eu sabia que o padre, o pastor, a NASA, os presidentes não me diziam a verdade. Eu sabia que eles não me diziam tudo. Na verdade, eu sabia que eles não me diziam nada. Eu não fiquei esperando que o governo e a mídia tradicional brasileira me dissesse se o que Dáquila defende é real ou não. Eu fui lá, eu vivi e eu vi que tudo aquilo que eles defendem, que tudo aquilo que os associados e as pessoas que vão para lá dizem realmente acontece. Depois que você tem uma experiência dessa, não adianta vir Pentágono, presidente dos Estados Unidos, o Papa, Barack, seja quem for, você viveu.
sai do campo da fé e vai para o campo da experiência física. E tem mais. Mesmo que esse sistema corrupto decida nos entregar doses homeopáticas de revelação, eles nunca vão nos falar a verdade. Primeiro, porque eles estão partindo do ponto de que haverá uma revelação, e isso nunca vai acontecer. Não existe invasão extraterrestre, não tem ninguém chegando, porque os estrangeiros, na verdade, somos nós. Nós convivemos com essas inteligências desde o nosso primeiro dia de vida aqui na Terra. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal chamado O Deus da Bíblia Não é o Criador, que eu recomendo que vocês assistam para que vocês entendam o tamanho da manipulação, inclusive naquilo que a gente considera sagrado. Esquece esse negócio de revelação extraterrestre. Não haverá revelação extraterrestre. Sabe por quê? Porque ela já aconteceu. E o pior de tudo é que você achou graça e fez piada dela, e provavelmente acha graça e faz piada até hoje, porque você está cego pelas narrativas dos governos, do sistema, das lideranças, da religião. Você não consegue enxergar a realidade porque você acredita que a realidade é o conto de fadas que eles contaram para você. O Idibel, conhecido por ET Bilu, foi o maior contato da história da humanidade. Mas você está hipnotizado demais para enxergar. Você esperava que um contato extraterrestre fosse algo tecnológico, futurista, megalomaníaco. No Brasil, no interior do Mato Grosso do Sul, que nada. Você esperava que o nome do ET fosse Wozniak e que ele tivesse a pele verde e os olhos esbugalhados. E você esperava porque a sua mente está completamente contaminada pelas narrativas do governo e pelo cinema de Hollywood. Mas eu sinto lhe dizer, meu amigo, você foi manipulado, você foi doutrinado a acreditar que um contato extraterrestre fosse um show de efeitos especiais. E isso foi feito de propósito, para que você não conseguisse enxergar a realidade, mesmo se ela estivesse diante dos seus olhos. E a realidade é muito mais simples do que você imagina. Há milhares de anos, desceu aqui um sábio que falou a seguinte frase: o meu povo padece por falta de conhecimento. Aí agora, em pleno século XXI, também desceu um cara de uma inteligência ainda incompreensível e cognoscível, se apresentou de forma simples, direta e deixou o seguinte comando: busquem conhecimento. E o povo riu. E o povo riu. O povo preferiu rir e fazer piada. Mas vem cá, qual é a graça? De que vocês estão rindo? Se a realidade é que nós não temos conhecimento real sobre absolutamente nada. A gente chega aqui, nem o nosso nome a gente escolhe. A gente não sabe para onde vai. A gente não sabe o que é que existe após a morte. A gente não sabe nem quem a gente é. A gente não sabe nem onde a gente está. Trabalhamos em empregos que não gostamos. Vivemos vidas que não nos preenchem. E o pior de tudo, acreditamos cegamente em instituições, órgãos e líderes que mentem pra gente de manhã, de tarde e de noite. Aí me responda, qual é a graça? Qual é a piada exatamente que eu ainda não tô conseguindo rir? Eu hoje, sinceramente, cansei de assistir a esse teatro de marionetes de braços cruzados. Quando eu vejo essas notícias oficiais, eu entro num completo paradoxo emocional de achar engraçado e me sentir triste ao mesmo tempo. Eu acho engraçado porque o nível da mentira é coisa de quinta série mesmo. É esdrúxulo, facilmente desmontável, por quem se dá o mínimo trabalho de questionar. E eu fico triste porque eu percebo que as pessoas não se dão nem a esse mínimo trabalho. A verdade, ela é tão simples, tão objetiva, e ela está tão perto, embora ela não tenha nenhuma relação com essas narrativas oficiais. Pessoal, só a verdade liberta. Mas ela só liberta aqueles que têm coragem de serem ridicularizados por um sistema que está desmoronando pela sua própria mentira.
Pare de esperar que as respostas venham de quem sobrevive da sua ignorância. Vá atrás da experiência física. Faça o mínimo, busque o conhecimento. Quantas vezes eles vão precisar descer aqui, dizer a mesma coisa, para que você finalmente desperte para a realidade?